A Asus resolveu mergulhar de cabeça no Windows 8 e o computador VivoBook é apenas uma das apostas no novo sistema. Como você deve imaginar, este notebook já vem preparado para aproveitar o conceito inovador proposto pela Microsoft. O VivoBook mistura teclado, mouse e uma tela touchscreen para oferecer todas as opções de uso do sistema operacional. Testamos todas as funcionalidades de um modelo básico da série. Se você tem interesse no Windows 8 e quer saber como é misturar comandos comuns com comandos de toque, fique ligado nos próximos minutos de vídeo. Seguindo o padrão visual da linha de Ultrabooks da Asus, o VivoBook é um produto que impressiona facilmente. Com acabamento em aço escovado, curvas suaves e componentes bem dispostos na carcaça, este notebook impressiona pelo bom aproveitamento de espaço. A Asus parece ter se esforçado para criar um produto compacto, leve e ao mesmo tempo confortável. Pois é, deu certo. O VivoBook é muito leve e tem dimensões reduzidas, o que o torna perfeito para carregar na bolsa diariamente. A tela de 11.6 polegadas é o ponto forte deste portátil. Ela oferece espaço suficiente para você utilizar todos os recursos do sistema, visualizar vídeos em alta definição e navegar sem quaisquer problemas. São cores vibrantes e ótimos níveis de contraste para você aproveitar seu novo sistema operacional. Por se tratar de um produto voltado ao Windows 8, a resposta dos comandos de toque é importante. Nesse quesito, o VivoBook impressiona qualquer um. A tela é muito sensível e responde a todos os gestos com rapidez. É possível utilizar até 10 dedos. A experiência com o produto é confortável tanto com os novos comandos do Windows 8, quanto com um bom e velho mouse. Isso é importante principalmente para poder aproveitar ao máximo os aplicativos antigos que não estão adaptados aos recursos de toques. Aliás, o touchpad é enorme e responde muito bem para quaisquer tarefas. Assim como os demais notebooks da Asus, o VivoBook não deixa a desejar para quem busca uma experiência de multimídia excelente. O aparelho tem ótimo sistema sonoro, que impressiona tanto em filmes quanto em músicas. Quanto ao tempo de bateria, podemos dizer que o VivoBook oferece energia suficiente para você que precisa de mobilidade. Apesar de não alcançar as 5 horas prometidas pela fabricante, o produto conseguiu funcionar bem por mais de 4 horas com o adaptador Wi-Fi ligado, executando vídeos e aproveitando diversos recursos do sistema. Apesar de ser um produto bonito e bem adaptado ao novo sistema da Microsoft, o VivoBook não é uma máquina para quem busca poder de processamento. Ele vem equipado com um Intel Core i3-3217 que opera a 1.8 GHz. Ainda que seja uma CPU de terceira geração, a unidade de processamento deixa a desejar em diversas situações. A descompactação de arquivos é demorada, os resultados com jogos são decepcionantes e em muitas situações tivemos problemas de atraso e lentidão para trabalhar com múltiplos aplicativos. Nos benchmarks, os resultados ficaram muito abaixo do esperado. Outro problema que pode incomodar muito é a distorção de cores da tela. O VivoBook foi planejado para ser utilizado em um único ângulo, o que impede a visualização do conteúdo quando o display não está voltado para o utilizador. O VivoBook que testamos é um produto de entrada para quem deseja experimentar o novo conceito do Windows 8. Ele mostrou ser uma ótima máquina, ainda que não tenha se saído muito bem nos testes de desempenho. Se você quer apenas um portátil para navegar e executar alguns apps e jogos básicos, então este modelo mais básico é ideal. O preço não é muito salgado, mas também é preciso considerar que este não é o melhor produto do mercado. Quem busca um notebook mais robusto pode optar por um VivoBook com Intel Core i5 ou i7. Os modelos mais avançados da Asus trazem unidade SSD e configurações de hardware mais robustas e, claro, também custam muito mais. Agora, se você não liga para a tela touch, pode escolher outra máquina, pois há muitos produtos com melhor relação custo-benefício e que vêm com o Windows 8 instalado. Não deixe de conferir a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.